quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929. O mundo se via em frente de sua maior crise econômica. Nesse dia, muitos milionários entraram em desespero, pois haviam perdido todo o seu dinheiro. Na Bolsa de Valores foram registrados mais de 12 milhões de ordens de vendas de ações, o que fez com que a bolsa perdesse 11% do seu valor. Diversas empresas tiveram que fechar as portas e decretar falência, deixando milhões de norte-americanos desempregados. Uma era de tristeza, que teve o nome de a Grande Depressão. Mas para entendermos o que realmente aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo, sendo mais específico, 10 anos antes. 1919. O mundo se via em paz com o final da Primeira Guerra Mundial. A França e seus aliados saíram com a vitória. Porém, a Europa estava devastada. E quem aproveitou isso foi os Estados Unidos, que vinha crescendo de uma forma exponencial bem antes da guerra. Em virtude do rápido crescimento da economia dos americanos após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Roaring Twenties, ou os loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life, o estilo de vida americano. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% dos produtos feitos no mundo todo. A nação também era a maior credora do mundo, prestava grandes somas para as nações europeias, que estavam em processo de reconstrução. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% de matérias-primas vendida pelos 15 maiores países comerciais do mundo. Essa euforia econômica refletia na população a partir do consumismo acelerado, levando as pessoas a comprarem carros e artigos eletrodomésticos de maneira desenfreada. Esse consumismo vinha principalmente por causa da expansão do crédito, que acontecia no país sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. A expansão do crédito também cumpria importante papel no financiamento de diversas atividades econômicas, como, por exemplo, o desenvolvimento da infraestrutura dos Estados Unidos e principalmente a reforma da Bolsa de Valores. Em 1920, a Bolsa de Valores de Nova York, uma instituição privada, tinha uma aparência mais impressionante do que muitos órgãos do governo norte-americano. O velho prédio havia sido demolido e um novo construído, bem maior e importante, para projetar a força norte-americana. Na nova sede, foi criada uma praça de ações. Elas eram divididas por tipos e cada tipo tinha sua praça, que eram chamada de porto. A reunião de ferrovias tinha um porto, a de aço tinha outro porto e assim sucessivamente, integrando todos os tipos de ações para serem negociadas. E assim se fez a nova Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e um crescimento industrial. Entre 1923 e 1929, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de 4%. Sendo muito baixa. A produção de automóveis no país aumentou em 33%. O número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10% e o faturamento do comércio quintuplicou. A vida dos norte-americanos mudou da água para o vinho. As famílias tinham dinheiro e podiam ir para o cinema todo final de semana. Possuíam fonógrafos e os mais ricos tinham até automóveis na garagem. Tudo tinha mudado para melhor. Por causa do boom econômico e a onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. Durante a década de 1920, os investimentos nas ações das empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova York tiveram crescimentos consideráveis. Com o retorno dos soldados da guerra, a Bolsa de Valores se tornou um passatempo nacional. Era um lugar de glamour e de maravilhas. Os americanos compravam milhões de rádio e as ações das companhias que os fabricavam. A popularidade dos automóveis aumentava, bem como as ações das suas montadoras. A procura por ações aumentou seu valor acima do teto. Entre 1924 e 29, o índice Dow Jones disparou mais de 300%. O sentido de especulação financeira estava relacionado com pessoas que compravam ações da bolsa, esperando que elas se valorizassem para logo em seguida revendê-las. Esse processo criava uma falsa sensação de prosperidade. Todos queriam lucrar rapidamente. Mas é óbvio que um dia essa ganância se transformaria em desespero. Por quê? Você não deixou o seu like e se inscreveu aqui no canal. Então já vai deixando ele pra gente entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trazer mais aqui no canal. Na realidade, foi porque toda essa prosperidade estava amparada em bases extremamente frágeis. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira
criar uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do precipício. A sociedade tornou-se incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer. Na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos expandiu-se e a produtividade do trabalhador aumentou. Esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Assim, o poder de compra dos trabalhadores continuava o mesmo, e naturalmente, eles não tinham condições de consumir tudo o que era produzido. E por isso, o mercado não teve capacidade de consumir tudo o que era produzido. Nem o mercado americano, nem outros países conseguirá absorver toda a quantidade de mercadorias produzidas, principalmente a Europa. Já que no pós-guerra, boa parte dos produtos eram consumidos pelo mercado europeu. Mas a recuperação econômica da Europa fez com que os produtos norte-americanos diminuíssem. Além desse problema de superprodução, acontecia outro problema no território dos Estados Unidos. A quantidade de crédito que estava sendo disponibilizada esbarrou em um fator. Muitos não pagaram os empréstimos que haviam pedido. Nessa época, como a gente já falou, o mercado de ações virou uma febre e todo mundo investia, até mesmo quem não tinha dinheiro. E para isso, eles acabavam pegando dinheiro emprestado de bancos para financiar seus investimentos. E por incrível que pareça, os bancos davam esse dinheiro muito fácil, sem ao menos fazer alguma pergunta. Esse tipo de empréstimo ficou conhecido como compra em margem, que é nada mais do que a aquisição de ações utilizando recursos financiados por uma corretora de valores ou um banco. Esse tipo de empréstimo durou muito, até que o Federal Reserve System, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu agir, aumentando a taxa de juros para frear o mercado especulativo. E isso, junto com todos os acontecimentos de superprodução e baixa exportação para a Europa, abalou a esperança de rápida prosperidade de muitos que tinham ações de empresas norte-americanas. E aí, no dia 24 de outubro de 1929, em uma quinta-feira, ficou conhecida como a Quinta-feira Negra, milhares de pessoas resolveram vender as suas ações. Quando o sino de abertura tocou às 10 horas da manhã, a venda de liquidação começou. De repente, todos pareciam querer vender e ninguém queria comprar. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. Essa situação se estendeu por dias e na segunda, dia 28, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Foi o conhecido efeito dominó. As vendas causaram mais vendas. E ninguém viu o fundo do poço. Um verdadeiro pandemônio ocorreu no prédio de Wall Street, com gente gritando e berrando. Há relatos de uma testemunha que dizia que aquilo parecia um hospício, totalmente fora de controle. Tantas ações foram vendidas tão rapidamente que os teleimpressores estavam com 4 horas de atrasos. A tela só dava cor vermelha. O valor das ações despencou em bilhões e bilhões de dólares. Os bancos e as corretoras já não tinham fundo suficiente para cobrir essas perdas. O Fed não tinha como ajudar essas instituições financeiras. Então, grandes instituições financeiras, empresas e pessoas físicas estavam quebradas, ou seja, a economia americana estava entrando em colapso. Há boatos que por conta da falência de muitas empresas e perca de dinheiro, muitas pessoas perderam a vida, dando nome para essa crise de a Grande Depressão. A queda foi tão atordoante que a General Electric baixou suas ações de 1.612 dólares em 1929 para 154 dólares em 1932. E a General Motors de 1.075 dólares para apenas 40 dólares nesse mesmo período. O índice Dow Jones caiu 89%. Nada menos do que 72 bilhões de dólares sumiram literalmente. Entre 1929 e 32, a bolsa de valores chegou a perder 89% do seu valor. O PIB nominal dos Estados Unidos caiu aproximadamente 50%. A taxa de desemprego disparou e alcançou 27%, que antes era de 4%. A importação era um grande forte dos Estados Unidos e caiu 70%, e as exportações 50%. Essa crise não afetou somente os Estados Unidos, e sim no mundo todo, alavancando um período de desemprego enorme. Na época, a Grã-Bretanha alcançava uma taxa de desemprego de 23%, a Suécia 24%, a Áustria de 29%, Dinamarca 32% e a Alemanha de 44%. O Brasil também sentiu os impactos da grande crise de 1929. A área que sofreu mais com a recessão econômica
foi a de produção de café, o principal produto de exportação do país. O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo, e o principal consumidor desse produto era os Estados Unidos, que compravam cerca de 80% do nosso café. Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro e o preço do produto despencou. Os cafeicultores tiveram um prejuízo gigantesco. No auge dessa crise, o país enfrentou a transformações políticas profundas, com o acontecimento da Revolução de 1930 e com o nosso novo presidente provisório, Getúlio Vargas. A mudança política em si que aconteceu nesse período já é levantada pelos historiadores como uma consequência indireta da recessão sobre o nosso país. Além disso, a exportação do café brasileiro reduziram-se por cerca de 60% e o preço do café no mercado internacional caiu cerca de 90%. Com isso, o governo decidiu agir. A medida de Vargas no país foi de proteger o principal produto do país. Para isso, foi criado o Conselho Nacional do Café, o CNC, em 1931. Para conter a queda no valor do café, o governo decidiu comprar várias sacas para aumentar o seu valor internacional. As sacas que foram compradas pelo governo eram incendiadas. Essa prática estendeu-se durante 13 anos, resultando na destruição de 78,2 milhões de sacas de café. Os efeitos dessa crise duraram mais alguns anos. Somente com o novo governo dos Estados Unidos, escolhido em 1932, os norte-americanos estavam prestes a impor medidas radicais para conter essa especulação na bolsa. O presidente Franklin Delano Roosevelt foi eleito como um reformista. Em seu discurso de posse do lado externo do Capitólio, em Washington, no dia 4 de março de 1933, afirmou para toda a nação através de uma cadeia de rádio: deve haver supervisão estrita em todos os investimentos, bancos e créditos. A especulação com dinheiro alheio deve terminar. No dia seguinte, na Casa Branca, o presidente mandou fechar a Bolsa de Valores de Nova York por uma semana. Então ele literalmente empurrou para o Congresso a mais ampla reforma financeira já feita nos Estados Unidos. Essa política intervencionista foi chamada de New Deal. Um plano que prometia salvar os Estados Unidos de um grande problema e restaurar a economia americana. O principal foco do New Deal era criar condições para a diminuição do desemprego através dos investimentos estatais e privados. E esse plano realmente deu certo. Mas claro, ele teve uma grande ajuda da Segunda Guerra e da ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência na produção de máquinas, o que fez com que a economia americana se recuperasse de uma forma extraordinária. Mas claro que tem muitos pontos para esse crescimento, assim como também existem vários fatores que ocasionaram essa crise. Porém, graças à maior crise que esse mundo já viu, a gente conseguiu tirar boas lições, mostrando como a ganância pode levar a economia de um país ao colapso em poucas horas. E se você gosta desse tipo de vídeo, vai estar aqui na tela um vídeo onde contamos o maior esquema de pirâmide financeira aqui do Brasil. E por hoje é só, meu ativo. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Falou!